Que bom nós podermos, hoje, nesta noite, nós estamos celebrando um culto especial para a família. Ontem, nós tivemos o seminário de oração, que iniciou à tarde, foi até a noite, e foi uma bênção. Quem estava aqui ontem? Como é que foi? Foi uma bênção. E hoje nós estamos sendo abençoados com esse louvor maravilhoso, com a palavra que nós vamos iniciar. Amanhã nós temos aniversário da igreja. Amanhã nós estamos completando mais um ano de existência. Amanhã, a partir das 18 horas, nós vamos ter um culto específico em agradecimento a Deus por mais um ano de existência. Compareçam, venham festejar conosco, vai ser muito bom. Glória a Deus. Quantos estão alegres por estar aqui nesta noite? Amém? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. E o nosso tema desta noite, como é um culto para a família, o nosso tema é família feliz. Olha só, já o cenário aqui de uma família feliz. Cadê os cavalheiros aí? Os cavalheiros? Ih, não apareceu nenhum. Cadê os cavalheiros? Estou aqui. Oh, glória. Cadê as damas? Cadê as damas? Aquelas que são casadas, os seus maridos têm sido cavalheiros? Sim ou não? Não responda não. Oxe. Glória a Deus. Então, amados, para nós falarmos a respeito de família feliz, nós precisamos voltar um pouco ao tempo. Vocês vão ver algumas fotos, porque quando nós vamos falar, nós temos que falar da nossa vida. Eu não posso falar da vida do Lindomar, eu não posso falar da vida do Júnior ou de outra pessoa, eu tenho que falar da minha vida. Amém? Por isso eu coloquei a imagem ali sobre a minha família, que a minha família é uma família feliz, porque a felicidade, ela não está nas coisas materiais, mas a felicidade, ela vem através de Jesus em nossas vidas. Ontem a minha esposa estava ministrando sobre a bem-aventurança. Bem-aventurado é ser feliz. E hoje nós temos essa felicidade, porque Jesus está em nossas vidas, amém? E nosso texto áureo, ele está em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16. Vocês vão abrindo as vossas Bíblias para acompanhar. Olha só, vocês conhecem aquele homem ali, ó, cabeludo? Hã? Esse homem cabeludo, sim ou não? Você conhece essa jovem aqui bonita? Hã? Foi a mulher que me deu há 27 anos atrás. Eu vou voltar no túnel do tempo. Faz muito tempo, né? Saudade de ter aqueles cabelos compridos, né? Mas glória a Deus que hoje os meus cabelos estão assim. São as experiências. Glória a Deus. Então, vamos estar atentos nesse texto, porque é um texto que ele nos relata de que forma nós possamos ter uma família feliz. Então, o apóstolo Paulo, ele fala: toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Amém? O apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele está dizendo, ele está relatando que toda a Bíblia não é parte da Bíblia. Ou seja, a Bíblia na sua totalidade. Porque muitas pessoas acreditam em alguns trechos da Bíblia, em outro não. Então não existe isso. Ou você acredita na sua totalidade, ou você não acredita em nada. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo que Deus foi que inspirou as pessoas para escrever
através de papiros, para transformar hoje a nossa Bíblia do jeito que ela está, porque outrora ela não era assim através de um livro, mas eram diversas folhas separadas de papiro. Tá? Eram folhas imensas, que eram escritas com caneta, tudo a nanquim. Tá? E nós vamos ver que a Bíblia ela diz que esta palavra de Deus ela foi escrita com um propósito de nos ensinar, um propósito de nos repreender, um propósito de nos corrigir e com o propósito de nos educar. No momento que eu e você passamos a estudar a palavra de Deus, nós vamos aprender na Bíblia como você cuidar da sua família, como você ter uma família feliz. Por exemplo, a Bíblia diz que o homem ele tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Então é um amor incondicional, é um amor ágape, um amor que ele vem do trono de Deus. E para que nós venhamos ter a família feliz, nós precisamos conhecer a Bíblia, porque através da Bíblia nós vamos alcançar a felicidade, que é Jesus Cristo em nossas vidas. E no momento que Jesus entra em nossas vidas, as nossas atitudes, elas não vão ser mais a mesma. Nós vamos saber ser disciplinado para saber tratar a nossa esposa, para saber educar os nossos filhos num caminho em que ele deve andar, para que quando nosso filho estiver mais velho, ele não venha se desviar desse caminho. Através da Bíblia, a mulher aprende a ser uma mulher sábia, a ser uma mulher submissa ao seu esposo, da mesma forma que a igreja é submissa a Cristo. Mas nós só sabemos isso se nós estudarmos a Bíblia, para nós aprendermos, porque a Bíblia ensina como você deve honrar a sua esposa, como você deve cuidar dos seus filhos, como você deve trabalhar. A Bíblia, ela nos dá todas as instruções, e para nós alcançarmos uma família feliz, nós precisamos da palavra de Deus, que é um manual da família feliz. Amém? Porque a família é a menina dos olhos de Deus. Aleluia? Quantos creem dessa forma? Quantos creem na Bíblia? Na sua totalidade? Amém? Uma coisa que eu quero deixar para vocês nessa noite. Quando nós cremos na Bíblia, quando nós temos a convicção que a Bíblia é a palavra de Deus, nós passamos a praticar o que ela nos ensina. Se nós não estivermos praticando aquilo que a Bíblia nos ensina, a Bíblia não é uma verdade para as nossas vidas. Amém? Se o marido aí é aquele marido que trata mal a sua esposa, entendeu? Se você está tratando mal, você não está seguindo a Bíblia. A mulher que não tem honrado o seu esposo, que não tem sido submissa, não está seguindo a Bíblia. A mulher que não está sabendo educar os seus filhos, que os seus filhos não estão tendo educação, tanto a mulher como o homem, é porque não estão seguindo a Bíblia. Então tudo que nós tivermos e aprender está escrito na Bíblia. E nós vamos ver isso, amém? Sim ou não? Tá? Então quando eu tenho a Bíblia como meu manual, a Bíblia me diz que quando eu caso, eu não sou mais, eu e a minha mulher, duas pessoas, nós passamos a ser uma só carne. E aquilo que Deus une, o homem não separa. Ou seja, a partir do momento que eu me caso, eu preciso andar em acordo com a minha esposa, como a palavra de Deus diz, Amós 3:3, como dois poderão andar juntos se não estiverem em acordo? Eu não tenho como caminhar sendo uma só carne, se eu não ando em concordância com a minha esposa. Porque se a minha esposa, ela está pensando de uma forma, eu estou pensando de outra, nós vamos andar em caminhos opostos e não vamos chegar a lugar nenhum. Sim ou não? Sim ou não? Mas para que nós venhamos andar na mesma direção, nós precisamos conversar e entrar em acordo, para que nós venhamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela fala
em 1 Coríntios capítulo 13, que quem ama não busca os seus próprios interesses. E muitas pessoas dizem assim, eu caso porque eu quero ser feliz. Epa! A Bíblia diz que quem casa não busca os seus próprios interesses. Se eu casei, eu quero fazer a minha esposa feliz. E ela, quando casou comigo, ela casou para me fazer feliz. E quando eu penso em fazê-la feliz, e quando ela pensa em me fazer feliz, nós vamos renunciar os nossos próprios desejos, vamos buscar fazer o desejo um do outro. E aí nós passamos a andar em acordo. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? É isso que a Bíblia me diz? Amém? Glória a Deus. Então, olha só, Mal, que casal bonito, né? Esse casamento ele aconteceu em 1988. Faz muito tempo, né? Olha como o pastor ainda era cabeludo ali, jovem, sabe? A minha esposa tinha 16 anos de idade nessa época, sabia? Eu tinha 19 anos, sabe? E nós assumimos um compromisso diante de Deus. Glória a Deus. O casamento é uma instituição que foi criada e elaborada por Deus. Olha só que casal lindo. Sim ou não? Por que nós somos lindos? Porque nós somos a imagem de Deus. E por nós sermos a imagem de Deus, nós passamos a ser pessoas lindas. Você é lindo, eu sou lindo. Que não digo para minha esposa, você é a mulher mais linda desta terra. Mas ela é mais linda para mim. A sua é mais linda para você. Ontem o Lindomar declarou aqui, olha, a minha esposa é a mais linda da terra. É mais linda, né, Raquel? Né, Lindomar? Ela é mais linda para o Lindomar. Por exemplo, a irmã Nila, ela é a mais linda para o Carlos Santos. Entendeu? Mas tem pessoas aí, quando não tem ali o Senhor nas suas vidas, ele acha sempre o que é melhor, aquilo que é do vizinho. Sim ou não? Só o que é melhor é do outro. Mas a Bíblia não te ensina isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, o casamento é uma instituição que foi criada por Deus. Olha só, isso... Qual o segredo de um casamento feliz? Na concepção de vocês, qual é o segredo de um casamento feliz? A presença de Deus. Olha só a Kate expressou aí, e o resto eu não expresso não. Cadê os casais aí? Diga assim algo para sua esposa aqui, diante de todos. Então nós vamos ver. Paciência, olha só, ô glória. Então, Tiago, o irmão de Jesus, ele nos diz algo que nós precisamos estar atento. Olha só, tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Dá uma paradinha aqui. Para que eu venha ter uma família feliz, eu tenho que ser praticante da palavra de Deus. Porque se eu não for praticante da palavra de Deus, eu vou estar enganando o meu líder? Eu vou estar enganando a quem? A mim mesmo. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que não é praticante, ele está enganando a ele mesmo. Quem não pratica a palavra, aquele que só ouve e não pratica, ele está enganando a si mesmo. Amém? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Então, Tiago está dizendo aqui que aquele que ele ouve a palavra de Deus e não pratica, é da mesma forma como uma pessoa que olha no espelho o seu rosto natural. Mas, pastor, eu não entendi. Imagina, você pega a Bíblia, que é a palavra de Deus. Se você pegar a Bíblia e achar que a Bíblia é um livro qualquer, você vai ler, daqui a pouco você vai caminhar e você vai esquecer tudo aquilo que você leu. E você não vai praticar.
porque você acha que aquele livro é um livro comum. Mas, no momento que você vê a Bíblia como um livro inspirado por Deus, como um livro que vai te instruir, que vai te capacitar, que vai ali te corrigir, aquele livro, no momento que você olha para ele, você olha e vê ele de uma forma espiritual, você vai sentir ali Deus falar com você e você vai passar a praticar aquilo que você leu. E quando você se olhar no espelho, você vai olhar que ali não é uma face de um homem natural, mas um homem que foi escolhido por Deus. Um homem que diante de Deus é um embaixador de Deus. É um homem que pertence a um povo de propriedade exclusiva de Deus. É um homem que foi escolhido para apregoar as boas novas. Porque Jesus, ele quando ressuscitou, ele nos disse, através da sua palavra, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ide e fazei discípulos por toda a nação. E as batizai em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Então, Jesus, ele disse que estaria conosco. E para que eu e você venhamos ter a família feliz, nós precisamos ser praticante da palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Nós sabemos disso ou não sabemos que temos que praticar a Bíblia? Por que nós não praticamos? Preguiça, olha o Kleber, desobediência. A Bíblia nos mostra que o primeiro problema que surgiu, ele aconteceu no Jardim do Éden, por causa da desobediência. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Por isso, todos nós pecamos. A partir do momento que ali no Jardim do Éden houve uma desobediência, entrou no mundo a morte, entrou no mundo o pecado de uma forma drástica. E nós podemos observar que a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado, e também por um só homem entrou a vida, que foi através de Jesus Cristo. E o interessante é que nós vemos muitas pessoas a falar assim: não, Jesus, ele veio para nos comprar da mão de Satanás. Jesus não veio para nos comprar da mão de Satanás. Jesus, ele veio para cumprir aquilo que Deus projetou. Porque quando existe um decreto, quando um rei, ele faz um decreto, esse decreto ele não pode ser revogado. Quando aquele carimbo é posto no papel, ninguém pode mudar. E quando Deus disse que se houvesse a desobediência, ali aquele homem iria morrer, ou seja, uma morte espiritual, e entrou o pecado, só através de um outro homem, que fosse um homem obediente, que ele poderia quebrar aquilo que foi feito no passado. Por isso que Jesus Cristo, ele veio, e através de Jesus Cristo, eu e você podemos hoje adentrar no trono de Deus, podemos falar com Deus através de Jesus Cristo, que é o único intermediador entre Deus e o homem. Não existe nenhuma outra forma de eu ou você chegarmos diante de Deus. Mas hoje você pode chegar diante de Deus em o nome de Jesus e falar com Deus, pedir pela sua família, pedir ali para que o Senhor venha a estar protegendo a sua família, derramando sobre a vida da sua família uma bênção sobrenatural, para que vocês venham ser uma família inabalável, uma família na qual o Senhor está fazendo morada dentro de você. Amém? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Família feliz não é ter muito dinheiro, não é ter as coisas materiais, porque tudo isso se passa. A Bíblia diz que as coisas visíveis, elas são o quê? Passageiras. Mas as coisas invisíveis, elas são eternas. E a coisa mais preciosa
é o que Deus já preparou para mim e para você. Uma morada no céu para mim e para você entrar com a sua família. Aleluia! Quantos creem dessa forma? Amém? Glória a Deus. Seguindo esse versículo, Tiago ele diz bem assim: pois a si mesmo se contempla, ou seja, a pessoa, e se retira, para logo se esquece de como era. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela, olha só, persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, o que acontece com ele? Olha, esse será bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? Ser feliz. Bem-aventurado naquilo que ele realizar. Ou seja, através da prática da Bíblia, a minha família vai ser bem-aventurada. Ela vai ser feliz. A sua família vai ser feliz. Você vai ser feliz. Porque você é praticante da palavra de Deus. Aleluia! Você toma posse disso? Amém? Glória a Deus. Olha só. Aí eu busquei umas figurinhas na internet que eu fiquei rindo diversos momentos. Porque tem pessoas que se casam e ainda estão na fase de criança. Tem pessoas que ainda estão na mamadeira. Olha só esse marmanjo aqui. Tá de fraldinha. Tá de pipinho. Olha aqui, essa mãe aqui, cuidando do filho aqui ainda com mamadeira. E o apóstolo Paulo, ele nos faz uma advertência a respeito de fase de nossas vidas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz bem assim: quando eu era menino, eu falava como quê? Menino. Eu sentia como quê? Menino. Eu pensava como quê? Menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Mas tem pessoas que já têm 50 anos, 60 anos, mas ainda continuam com as mesmas atitudes de menino, chupando o dedo. Eu fiquei magoado. De repente, teve um atrito com a mulher, eu vou embora para a casa da mamãe. Eu vou embora, não quero mais conversa, e vai embora para a casa da mamãe. Vocês já viram isso em algum lugar? Sim ou não? Atitudes infantis. Por quê? Não passou a etapa de ser homem. Mas como assim, pastor? Vamos já entender. Eu peguei uma outra figurinha. Grava essa figurinha. Você não está assim não, né? Sim ou não? Tem alguém que está assim? A mamãezinha ainda está dando uma madeirinha? Amém? Olha só. O mesmo versículo eu pus aqui algumas coisas. Existem etapas em nossas vidas, tá? A fase infantil, ela vai de 0 a 10 anos. Essa fase é a fase que nós vamos agir como menino. Nós vamos pensar como menino. Nossas atitudes vai ser de menino. Mas isso é entre 0 até 10 anos de idade. E esta fase de menino é a fase importante na educação. Porque se os pais não ensinarem os seus filhos no caminho em que ele deve andar, quando ele estiver mais velho, ele vai se desviar da presença de Deus. É o momento que o estudo na psicologia, ele diz que a personalidade da pessoa, ela é formada nesta fase. Eles falam que vai até 6 anos de idade que é formado a personalidade de uma pessoa. Depois se trata de caráter. Quando nós, outrora, pertencíamos ao mundo agindo de uma forma errada, quando Cristo adentrou em nossas vidas, o caráter de Cristo, ele forjou o nosso caráter.
E nós passamos a agir de uma forma diferente, porque o caráter de Cristo passou a habitar em mim e em você. Por isso que Paulo diz que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Se nós não tivermos transformação em nossa mente, nós vamos continuar agindo como meninos infantis. Casais que só vivem em briga. Casais que não conseguem educar os seus bebês, não conseguem educar os seus filhos. E aqui nós vemos que a fase infantil, ela vai de 0 a 10 anos. Depois existe a fase chamada fase de adolescência. Nela está contida a pré-adolescência e a adolescência, que ela vai a partir dos 10 anos até os 20 anos de idade. E após os 20 anos de idade, até os 35 é considerado como fase adulta. É essa fase que Paulo diz que quando ele passou a ser homem, ou seja, ele passou a ser adulto, ele não passou mais a agir com pensamento de menino. Mas tem pessoas que dentro da igreja ficam com raiva do irmão, não, porque o irmão não falou comigo, me magoou. Vocês já viram isso? Sim ou não? Irmão ciumento. É tipo criança. Ontem eu estava ali, estava observando, sabe? A criança, ela está com o brinquedo dela, a outra criança está com outro brinquedo, a outra está com outro, mas a criança quer o brinquedo da outra, não quer o seu brinquedo. E eu observando ali, de repente uma criança, ela pegou o brinquedo da outra, e ele pegou o dela, e o outro pegou do outro, e ficaram tudo felizes, cada um brincando com o brinquedo do outro. Aí de repente, ficaram chateados e quiseram buscar o brinquedo de volta e começou a briga. Aí começa com aquele mesmo brinquedo, um quer bater no outro, e isso acontece. Sim ou não? E essas lutas acontecem dentro das pessoas na própria igreja. Porque a Bíblia está falando com pessoas que estão ouvindo a palavra, ou seja, pessoas dentro da igreja. Porque quem não busca a palavra de Deus, ele não vai ouvir, então não é para ele. Isso é para mim e para você. E se hoje Deus permitiu que eu entrasse aqui e que você entrasse aqui, o que está sendo ministrado é para quem? Para mim, para cada um de nós. Amém? Nesse momento muitos pensarão, se o fulano de tal estivesse aqui. Mas é porque não é para ele, é para mim e para você. Amém? Porque antes disso ser transmitido para você, foi transmitido para mim. Primeiro a orelha é puxada de quem vai trazer. Amém? Glória a Deus. Qual é a etapa da sua vida que você está? Depois vem a meia-idade. A meia-idade, ela é considerada de 35 anos a 65 anos. E a partir de 65 anos é considerado a terceira idade. Ou seja, a fase idosa. Mas tem pessoas que já passaram essas fases somente através da idade, mas a mente continua de menino, conforme nós vimos ainda agora. Olha só, irmã Sônia, a senhora já viu essa foto aqui, irmã Sônia? Olha só, esse bebezinho aqui, tá? E em famílias que não têm a felicidade porque as suas atitudes não amadurecem. Pessoas que não crescem, que não amadurecem espiritualmente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do leite, são aqueles novos convertidos, sabe? Que você primeiro dá o leite e depois ele vai comer a comida sólida, comer ali a palavra, e ali ele já vai poder ser exortado, porque eu e você necessitamos da exortação. Da agora nós vimos através da palavra de Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Vê se você se encontra em alguma dessas fotos. Sim ou não? O Espírito Santo vai dizer a você, se de repente tem alguém assim. Pode até não estar de fralda, mas pode estar com aquelas atitudes de criança. E eu pedi no Senhor, mas eu quero uma foto, Senhor, assim, sabe, que seja bem
transparente. A irmã Sandra se levantou a mão, quer falar alguma coisa? Eu vi a senhora fazer assim, tá, foi só o dedo. Então, como fazer para que a nossa família se torne feliz? Então, amados, nós vamos ver aqui o que a Bíblia diz, nós já vimos e vamos continuar vendo, tá? Mas um ponto primordial, ele está aqui na questão da disciplina. Pastor, o senhor quer falar que a disciplina, ela vai trazer a felicidade? Nós precisamos entender o que é disciplina, para nós vermos se é isso ou se não é isso. Amém? Amém? Então, o que é disciplina? Quando nós vamos pesquisar, a palavra disciplina, ela vem de uma palavra grega chamada paideia. Não é paidégua não, é paideia. Tá? Que significa treinar, disciplinar, punir e corrigir. Olha só o significado de disciplina. A disciplina é quando nós estamos treinando pessoas, é quando nós estamos punindo pessoas, é quando nós estamos corrigindo pessoa. E aí nós vamos voltar ao nosso texto áureo, que quando nós vamos fazer um paralelo entre 2 Timóteo 3,16 e o que a Bíblia fala sobre disciplina, você vai ver que são as mesmas coisas. Olha só, a palavra disciplina, ela é treinar, disciplinar, punir. 2 Timóteo diz que a Escritura ela foi feita para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. Então a palavra de Deus é a minha e a sua disciplina. Vê como a Bíblia ela nos responde. Se você quer uma resposta, busque na Bíblia, que você vai encontrar. Amém? Mas pastor, essa palavra disciplina é muito forte para mim. Vamos então caminhar. Em Provérbio, capítulo 6, versos 20 ao 23, nos diz: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixe a instrução de tua mãe. Ata-os perpetualmente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho para a vida. Olha que lindo, sabe? O livro de Provérbios, amados, ele foi derramado uma sabedoria que veio do trono de Deus. Porque Salomão, quando Deus perguntou o que Salomão queria de riqueza, ele disse que queria a sabedoria. Porque através da sabedoria, ele iria saber conduzir aquele povo. E através da sabedoria de Deus em nossas vidas, nós aprendemos a transformar o nosso lar em uma família feliz. Amém? Amém? Através da disciplina. Glória a Deus. Em Provérbio 10:17, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Aquele que não quer ser repreendido, aquele que não quer ser corrigido, ele anda numa vida toda errada. Porque ele não admite que ele está errado. E nós só mudamos no momento que nós reconhecemos. Por isso que o apóstolo João, no seu livro em 1 João, capítulo 1, versos 9, ele diz: se com tua boca, ali, ou seja, se tu confessares o teu pecado, o Senhor, Ele vos purificará e vos perdoará. A purificação e o perdão dos nossos atos errados, ele vem através do nosso reconhecimento.
Então, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo mal. Então, a palavra de Deus, ela é muito rica. A palavra de Deus, amados, ela é o nosso manual. Nós não temos como crescer, como amadurecer, como ter uma família estruturada, se nós não tivermos pautado na Bíblia. Amém? Amém? Como está a tua leitura bíblica? Tua leitura bíblica, como é que está? Você tem lido a Bíblia? Você tem estudado e praticado? Como está a prática? Porque se nós praticarmos, nós vamos ver que nós vamos ser bem-aventurados. Aleluia! Aleluia! Provérbios capítulo 12, versos 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Olha só, você vê cada passagem bíblica falando a respeito desta questão da disciplina, o quanto isso é importante para as nossas vidas e para a nossa família. Olha só, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Ou seja, nós vimos agora que a fase da infância, ela é até quantos anos? 10 anos. Se nós não fizermos essas correções, naquele momento dos 10 anos, até os 10 anos, você vai ver crianças batendo no rosto do pai, criança batendo no rosto da mãe, que hoje nós já vemos. A criança faz bem assim, bate no rosto da mãe, bate no pai, o pai, olha só, está batendo no rosto, ainda faz rir. Você já viu isso, essa cena? Sim ou não? Você já viu essa cena? Sabe? O meu pai, quando nós passávamos, se ele estivesse conversando com alguém, você tinha que passar bem distante. Hoje você vê os pais conversando, o filho se mete no meio da conversa. E entra, e ali faz aquela situação, sabe? E aí a mãe diz assim, menino, sossega. E ele bate o pé e ainda vai assim para bater na mãe. Vocês já viram isso? Sim ou não? Porque não tem a disciplina. Porque não tem educação segundo os conceitos bíblicos. Depois nós vamos lá na frente falar o negócio da lei da palmada. Vamos chegar lá, tá? Amém? Tá? E aí você vai ver em que você vai estar pautado. Se vai ser na Bíblia ou na lei que hoje o governo ele tem escrito. Porque já tem a lei para casamento de homem com homem, mulher com mulher. E a Bíblia diz que o casamento ele é entre um homem e uma mulher. Não é entre homem e mulher. Aí nós vamos vendo a cada momento leis sendo surgidas totalmente contrária à vontade de Deus. Mas por que isso acontece? Porque o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas. O apóstolo Paulo, ele disse que nos últimos dias, doutrinas de demônios, elas iam entrar e a mente das pessoas ia estar cauterizadas. Tu sabe o que é uma mente cauterizada, que não sabe mais de nada, não sabe mais o que é certo, o que é errado? Vocês já ouviram falar da ideologia de gênero? Ou seja, uma criança nasce, você não pode comprar nenhuma roupa azul, porque roupa azul é para homem. E roupa rosa é para mulher. Então você tem que comprar amarelo, porque você não pode dizer para o seu filho que ele é homem e que ela é mulher. Que é isso, quando ele nasce, ele já nasce com sexo. Mas o sistema quer impor essas coisas a goela abaixo. E nós precisamos estar atentos para essas coisas. A sua concepção, ou é através da palavra de Deus, ou não é. Ou você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que vai seguir a vontade de Deus, ou você vai seguir a vontade do diabo. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Porque na Constituição brasileira, no artigo 5º,
ali no inciso 6º, diz que nós que somos cristãos, nós temos de expressar, nós somos livres, nós não somos proibidos de expressar a nossa doutrina. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Amém? Provérbio 15:32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Olha quantas palavras ali Salomão ele deixou para nós, inspirado pelo Espírito de Deus. Nós vamos ver aqui em 19:18, Provérbios 19:18. Corrige os seus filhos enquanto eles têm idade, para aprender, mas não os mate de pancada. Às vezes as pessoas corrigir, disciplinar com espancar. Espancar não é disciplina. Por isso que na Constituição brasileira, quando criaram essa lei da palmada aqui, disseram que era por causa de pessoas que estavam espancando crianças. Mas lá na Constituição, você pode ver lá, no artigo 5º, no inciso 3, que já falava que as pessoas que espancassem crianças ou qualquer pessoa, elas são presas. E isso já existia na Constituição, que foi formada em 1988. E o Estatuto da Criança e do Adolescente foi em 1990. E essa questão da lei da palmada, ela teve ali um adendo à ECA, que é Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que foi aprovado agora em 2014. Alterando, dizendo que um pai não pode mais corrigir, não só um pai, como a professora na colégio, como a pessoa na igreja, de qualquer lugar, ninguém pode corrigir a criança. Amado, eu já escutei várias pessoas a dizer assim para mim, mas pastor, sabe, às vezes a gente vê começar o culto, e a gente vê ali a criança, sabe, correndo. Você vê a criança passando no meio das pessoas, e aí tem visitante, e aí o visitante fica até constrangido, porque ele quer orar, ele quer ouvir a palavra de Deus, e a criança não sossega. Agora imagine você como pai, você vê alguém chamando a atenção do seu filho, você vai gostar? Quem tem que chamar a atenção do filho são os pais. Quem tem que educar os filhos, a Bíblia diz que são os pais. Eles têm esse direito e foi delegado a eles educar os seus filhos. Nós apenas ajudamos quando os pais permitem, porque em poucos momentos aqui na igreja nós não podemos fazer um trabalho daquele que o pai faz durante todos os dias. Sim ou não? Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigará com a vara e livrará a sua alma do inferno. Olha o que a Bíblia diz, amados. Se nós corrigirmos as nossas crianças no momento certo, nós vamos estar livrando a alma delas do inferno. Porque a lei, quando foi criada a lei da palmada, olha a ideia deles. É porque é o seguinte, se você bater na sua criança, a sua criança ela vai ficar revoltada, e ela pode se tornar um bandido, ela pode se tornar ali uma pessoa que vai ficar viciada por causa dessa palmada. Interessante, quando os bandidos, eles roubam, eles vão para a cadeia e levam peia na cadeia. E por que eles vão melhorar na cadeia se eles apanham lá? Se vai gerar o quê? O que vai melhorar então se uma pessoa é presa? São ideias que não faz sentido. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar sua mãe. Quantas crianças têm envergonhado as suas mães? Diante de outras pessoas, diante da sua própria família, mas por falta de educação. Porque, amados,
O sistema hoje ele nos consome de tal maneira que ele tem sugado as pessoas para que as pessoas não tenham mais tempo de educar os seus filhos. E pelas mães hoje ter partido para o trabalho externo, a educação dos seus filhos tem sido através de outras pessoas, através da televisão, que a televisão assiste tantos desenhos que só é violência. E quando você vê a criança, ela está bem assim, ó, uma chutando a outra, brigando, dando porrada, mas por quê? Porque ela está vendo na televisão. E ela acha que aquilo é certo. E aquilo está gerando na criança para que ela seja violenta. E aí as pessoas dizem que uma palmada no bumbum da criança vai fazer com que ela venha a ser revoltada. E hoje, você vê aquela luta que tem dia de sábado, domingo, como é o nome? UFC. As crianças estão assistindo o UFC, ali um quebra a cara do outro. O que aquilo está estimulando? Como é que proíbe um pai de corrigir uma criança no momento certo? Porque a correção nós vimos que primeiro você ensina, ali você vai instruir, só que vai ter momento que a criança ela não quer mais, sabe? Só através do diálogo. Então ela tem que levar uma correção que ela venha entender que aquilo não é correto. Aí ela entende muito rápido, né? Interessante. Mas não é espancamento, né? Olha só, Hebreus, a Bíblia diz, ora, na nossa luta contra o pecado, nossa, hein? Olha só o que o escritor do livro de Hebreus fala, porque o livro de Hebreus, amados, as pessoas dizem que é um escritor que ninguém sabe quem é, e outros dizem que foi o apóstolo Paulo, porque quando você vai lendo ali Hebreu, você vê muitas características de Paulo, a forma de falar, a forma de expressar, mas ali é uma coisa que está em aberto ainda, tá? Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filho discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ela és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos têm tomado participante, logo sois bastardos e não filho. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E esse versículo aqui, amados, o 11, que é que nem Renato de fantástico, olha só. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Toda a correção no momento gera tristeza. Quando meu pai, ele estava fazendo 80 anos, os meus irmãos, todo mundo se juntou e foi feita uma festa para ele. E aí pediram para mim falar. E na hora, o que veio a lembrança, era quando eu era criança. E meu pai, ele me colocou para estudar no colégio dos padres. E ali no meu primeiro dia de aula, quando eles me deixaram lá, e aí veio aquela freira para me pegar, e eu dei-lhe um chute na canela da freira, eu saí correndo, abri da porta abaixo, fui embora, desci, eu morava como se fosse daqui, ali do colégio da freira, vamos dizer, ali onde a irmã Sandra mora, e me mandei,
Cheguei lá em casa, aí o meu pai, né, perguntou o que tinha acontecido. Aí o meu pai me deu uma surra e foi me levar lá de volta. Entendeu? E naquela época, os pais, eles davam autoridade para os professores bater nos filhos. Naquela época existia uma palmatória. Com uma palmatória assim, que existia uma sabatina. Quem passou pela sabatina? Se você não soubesse fazer conta, você levava bolo. E ali era uma sabatina, reuniam as pessoas. Rapaz, olha, 9 vezes 9, 9 fora. 9 vezes 9, 81, 9 fora nada. Rapaz, a matemática ela entrava tão rápido. Porque ninguém queria levar bolo. Hoje nós vemos pessoas que estão formadas, nível superior, e não sabem fazer uma continha. Sim ou não? Os valores, eles mudaram muito, tá? Nós precisamos estar atento, tá? Então nós vamos agora, nós vimos o que a palavra diz, e nós vamos ver agora o que o sistema tem montado a respeito da lei da palmada, né? Que a lei da palmada, então aqui está bem pequenininho, você está conseguindo ver, sim ou não? Não. Por isso nós vamos ver de uma forma ampliada, tá? Nós vamos ver cada pedacinho desse aqui de uma forma bem rápida, para nós entendermos. O interessante, que para nós trazermos um assunto para vocês, nós precisamos estudar muito. E eu estudando, eu ouvi muitos depoimentos, porque a gente tem que pegar depoimento, nós temos que ter estudo de causa, para nós podermos passar algo concreto para vocês. Porque eu não posso trazer algo para vocês que seja de uma forma errada. Eu tenho que trazer algo que seja algo palpável, algo mesmo verdadeiro, que esteja real. Então nós temos que pegar na própria Constituição, texto da Constituição, pegar o que aconteceu no tempo todo. E aí eu vi uma palavra do Magno Malta. Ele disse que quando teve a votação para a questão dessa lei que batizaram a lei da palmada, ou lei do menino Bernardo, né? Ele foi uma duração de 30 minutos. E aí ele disse, mas como uma lei de tamanha importância, vocês estão dando apenas 30 minutos para nós voltarmos? E aí deram mais 30 minutos. Ou seja, para uma coisa tão séria, deram 1 hora. E aquilo me chamou muita atenção. Mas como apenas 1 hora para resolver um assunto desse, de tamanha importância? E aí eu fui pesquisar. Através das pesquisas, eu descobri várias coisas que eu não sabia. Que, primeiramente, a PL número 2654, em 2003, que ela foi através da deputada Maria do Rosário, foi criada lá desde 2003. Esse processo começou em 2003. Que aí depois, ele passou pelo Comitê dos Direitos de Criança, tá? Lá em Genebra, e foi aprovado no dia 2 de junho de 2006. Teve uma alteração no que havia sido feito na PL 2654. Conectar-se. Tá, o cabo aqui não está ligado. Cadê o suporte? Amém. Deixa eu aproveitar e tomar uma água. Então, amados, observem bem. Mas, pastor, o que tem a ver isso com família feliz? A família feliz, ela começa os princípios a partir de criança. Aquela pessoa que ela é um bom filho, ela vai ser um ótimo marido, vai ser uma ótima esposa. Aqueles filhos que eles são desobedientes aos pais, muito raramente eles serão excelentes esposos. Mas o filho obediente pode ter certeza que ele vai ser um ótimo esposo.
Amém? Em 2006, passou pelo Comitê dos Direitos das Crianças. Quando foi em 2010, aqui, ele passou pelo Poder Executivo. Quando foi aqui, 2010, depois em 2011, foi aprovado na Comissão Especial no dia 14 de dezembro de 2011. Depois ele passou aqui com umas alterações na Câmara do Deputado no dia 21 de maio de 2014, após acordo com a bancada evangélica. Olha só, tá? O projeto-lei aprovado no Senado no dia 4 de junho de 2014, e quando foi no dia 26 de junho de 2014, o Congresso Nacional decretou e a presidenta da República sancionou a lei. Olha, isso não foi meia hora, não foi uma hora, não. São coisas que duram anos. Porque as leis são assim, eles vão surgindo e ali eles param, ela ficou engavetada por anos e depois ela volta e eles vão agindo assim. Eles engavetam para a pessoa esquecer e depois eles põem de novo à tona. Aí engavetam e põem à tona e assim acontece. Então nós precisamos, sabe, estar atento para essas coisas. Mas o que a lei diz? A presidenta da República, faço a saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, a lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, que é a ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos. O artigo 18A, o artigo 18B e o 70A. Então, no Estatuto da Criança, ela foi acrescentada mais 3 artigos. Amém? De uma lei que já existia, que é o Estatuto da Criança. Então, no artigo 18A diz: a criança e o adolescente têm o direito de ser educado e cuidado sem o uso, observe agora o detalhe, sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção para disciplina, para educação ou qualquer outro pretexto. Só dá uma pequena coisa. Aí fala sobre castigo físico. O que ele quer dizer como castigo físico? Na própria lei, eles falam o que é, mas na frente. Então, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos. Olha, isso daqui não é só para os pais não, tá? Os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas. Olha, cadê os professores aí? Por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, de tratá-los, de educá-los ou de protegê-los. E essa extensão, ela está a todos. Tá? Então, o que é o castigo corporal? Castigo corporal, no próprio documento, ele vai dizendo o que é. É a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física. Ou seja, uma ação através de uma ação física sobre a criança ou o adolescente, que através dessa força física vai gerar um sofrimento físico, que é a dor, ou uma lesão. Vou fazer uma pergunta para você. Qual o tipo de correção física que não gera dor? Nenhum, né? Se você dá uma palmadinha na criança, vai gerar dor ou não vai gerar? Sim ou não? Se a criança pega um puxãozinho de orelha, vai gerar dor ou não vai? Então não pode. Aí muitas pessoas estão falando que isso aqui é só para espancamento. Mas quando é para espancamento, você pode ir na nossa Constituição, no artigo 5º, no inciso 3, que lá fala sobre isso, que ali era sobre a questão de espancamento específico. A letra B é sobre espancamento, porque vai gerar lesão, sabe? E falar em lesão, eu sei o que é lesão, porque na época que o meu pai, ele nos corrigia, porque foi da forma que ele aprendeu. Ele nos corrigia com
um fio elétrico. Sabe aquele cabo que usa no ferro de passar? Ele pegava aquilo e dava as lapadas. E aí nós ficávamos com a lesão. Aí a gente tinha que andar com blusa para ninguém ver. Ali era uma lesão. Você está entendendo? O que é tratamento cruel ou degradante? É uma conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que venha humilhá-lo, que venha ameaçá-lo gravemente ou que venha ridicularizá-lo. Então nós vamos entrar especificamente só nisso, só para entender o que é essa lei, amados. Agora cabe a mim e cabe a você, sabe, a fazer aquilo que apraz ao Senhor ou aquilo que a sociedade está nos impondo. Porque diz que no momento que você deixa de corrigir, vai melhorar a questão do comportamento das pessoas. E se nós formos observar do tempo passado para agora, por exemplo, o meu pai, ele hoje já surgiu netos, os netos só falta pular em cima dele, pinta e borda, ele não faz mais nada. Porque a educação hoje é diferente. E ele diz bem assim, se fosse nos tempos de hoje, eu não corrigia vocês como eu corrigi na época. Mas hoje, a gente vê que a educação ela piorou através do comportamento das pessoas. Você olha hoje, a maioria dos bandidos são jovens. A maioria dos acontecimentos que tem gerado agora, de acidente, são jovens morrendo, sabe? Porque o pai não tem mais o controle sobre o filho. O meu pai, eu quando criança e quando adulto, eu não passava de 6 horas para entrar em casa. Quando eu passei numa fase já de 17 anos, 18, eu tinha que sair e voltar antes das 10. E as festas começavam às 10. Mas eu tinha que chegar antes das 10. Então, os nossos pais, eles impuam sobre nós limites. E hoje as pessoas não dão mais limite a seus filhos. E por não dar limite aos seus filhos, está acontecendo o que está acontecendo hoje na sociedade. De uma forma absurda, de uma forma descontrolada, de uma forma que as crianças, você vê hoje, que não tem mais respeito com seus pais, pinto e bordo, e o pai ele só faz rir, e esse que ele não consegue nem, sabe, rir, com vergonha por causa das atitudes das crianças, sim ou não? Mas isso nós podemos mudar essa situação, para a nossa família, não para a família dos outros, porque a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para ensinar o teu filho, no teu lar, você vai educar uma criança, que vai fazer com que essa criança seja um excelente esposo, uma excelente esposa, no qual a mãe, ela ensinava a criança a passar roupa, a fazer comida. Hoje tem pessoa a bordar, hoje tem pessoas que se casam, não sabem fazer um arroz. Sim ou não? Sabe? Homem que não quer trabalhar, tamanho marmanjo, sabe? Aí fica em casa, a mulher tem que sair para trabalhar, porque o homem não tomou o papel dele de homem, que é um provedor. É o homem que tem que sair para a batalha, para prover. Quando a mulher ajuda, glória a Deus, mas a obrigação é do homem, porque o Senhor, Ele nos fez dessa forma, amém? Eu vou pular essas outras coisas e vou pôr aqui um pequeno vídeo. Diego, prepara aí para o vídeo. Observa como a polícia nos Estados Unidos, ela tem agido através dessa lei da palmada. Como a Polícia Civil dos Estados Unidos atende denúncias referentes à lei da palmada? Recebemos uma denúncia de abuso infantil. Eu não chamei a polícia. Eu chamei. Ela me bateu com um cinto. É verdade, senhora? Eu descobri pelo
professor do Daniel que ele tem matado a aula. E quando eu perguntei, ele mentiu pra mim. Aí eu bati nele. Vem cá. Quando isso aconteceu? Há um tempinho. Quantas vezes te bateu? 3 vezes, bem na minha bunda. Bateu em outro lugar? Não, Ela te bateu com um punho ou outro objeto? não, só com o cinto. Já aconteceu antes? Não. Tá, me dá o cinto que eu vou levar como prova. Eu senti que precisava. Ele tem se comportado muito mal. Eu vou ser presa? Denunciou sua mãe à polícia porque está te disciplinando por faltar à escola? Isso é abuso infantil, eu tenho direito. Quem te disse isso? Meus amigos. Bate nele de novo. Você recebeu um mau conselho dos seus amigos do parque, garoto. Nunca denuncie sua mãe à polícia. Se fosse a minha mãe, estaria me chamando do chão. Se eu tiver que voltar aqui porque você matou a aula, eu vou pegar esse cinto e bater em você, entendeu? John, vá pra dentro. Tenha um bom dia. Interessante, né? Então, amados, na Constituição brasileira, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. Inciso 3, que eu falei para vocês agora. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Isso daqui já existia na Constituição a respeito de espancamento, desde aqui quando foi criada a Constituição brasileira. E o artigo também 5º, inciso 6º, ele diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais do cultos e suas liturgias. Nós somos livres para ministrar a palavra de Deus. E tem outras coisas aqui, mas eu vou passar um outro videozinho aqui para nós em seguida finalizarmos. O vídeo da minha família. Obrigado, Senhor, pela minha família. E por tua presença no meu lar, te agradeço pelo pão de cada dia. Essa é a Carla, tá? Que o Senhor nunca deixou faltar. Olha como minha esposa era forte, né? Agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de Essa é a Bárbara. operar. A minha família, A Bárbara com a bênção Carla. do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.
agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou Gabriel, entendeu? faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Olha a rádio, a tua foto aí, rádio. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço Quando eu me casei, após a minha conversão, maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. olha o Diego como que era ele. Minha família, Ah, que saudade. é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Quando a Verônica foi nascer, todos nós lá no hospital. Me ensina a tratar minha família com A Verônica. amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu Glória a Deus. louvor. Nesse momento, amado, Minha família é Cada um um de nós, presente do Senhor. vamos refletir a respeito da nossa